Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e a Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem somos. Nós já conversamos com filósofos, cientistas, aventureiros, estudiosos da mente, religiosos, músicos, artistas, e você pode ouvir todos eles no quemsomosnós.com.br. Nessa série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sob o olhar do humor. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Grace Janoukas, em grego, ou Janucas para os brasileiros. Boa noite, Grace. Boa noite. Bom, a primeira pergunta oficial sempre do programa é: quem é você? Eu posso dizer que eu sou uma mulher, coisas que eu sei sobre mim. Eu sou uma mulher de 50 anos, gaúcha, eu diria um pouco faca na bota, né? Salto 15, né? Mas assim, O que é faca na bota? A gaúcha faca na bota é evocada, guerreira, né? A gaúcha faca Sei na lá, bota. gaúcho é quase outra língua, então quando fala faca na bota, Não, ele então, não sabe mas quer dizer outra coisa. não, isso é uma coisa gaúcha. Faca na bota. Faca na bota é guerreiro, São né? quase argentinos. O Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, ali é uma coisa muito próxima, se bem que o Uruguai é realmente outro país, né? Mas enfim, aí eu tenho essa origem grega, italiana e portuguesa, e eu sou uma inadequada. Acima de tudo, eu me sinto uma pessoa bem inadequada. Sempre? Desde pequena? É. Me conta um pouquinho lá atrás, então, essa inadequação, porque isso é uma coisa interessante. Eu acho que isso é uma bênção. É uma bênção. Agora, né? Ou você não sofria antes? A gente sempre sofre muito. Agora você finge que é uma bênção, mas antes você era só sofre-se inadequado. muito, mas é uma bênção. Porque quem é adequado, vou falar o que eu acho. Acho que os 3 piores karmas que alguém pode ter são a beleza, a riqueza e a inteligência. Karma do ponto de vista ruim ou do ponto de vista mesmo? Não, do ponto de vista de... Um fardo? É um fardo a carregar, eu acho. Fardo bom. Vou te dizer por que eu acho. Fardo bom. Não, eu acho que... Famoso e inteligente. Não, rico, belo... Isso, e inteligente. A riqueza te facilita, te abre portas, atrai pessoas, te rodeia de pessoas. E tu nunca sabe exatamente... o que está à tua volta, se as pessoas estão à tua volta por causa tua, ou por causa das facilidades, dos ambientes, pode causar dúvidas. É bom, claro, é uma beleza, ter grana para viajar para cá, para lá, mas eu acho que quando tu fica sozinho no teu cantinho, tu pode te perguntar: será que as pessoas se aproximam de mim por causa do meu status, da minha grana e tal? Eu acho que isso é uma dúvida que permanece. A beleza... É maravilhoso, te abre portas. Tem um estudo da BBC, um documentário da BBC muito interessante sobre o belo. Não sei se tu já viu. Não vi. É muito interessante porque tem assim, as pessoas saindo de uma estação e tal, falam como se reage. Assim, são situações de reações a pessoas belas. Belas dentro daquele padrão tal, aqui. Claro, esteticamente ocidental aqui, né? E aí então tem uma menina desmaia numa praça. Ela é linda, imediatamente várias pessoas vêm tentar ajudar e tal. Aí, a câmera escondida, a feia mal vestida desmaia. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4. Então a beleza vai andando. Um dia a gente perde a beleza, porque essa beleza padrão, essa beleza. E aí eu acho que os belos que ficaram aproveitando só a beleza, eles não têm ferramentas para lidar com algumas outras coisas que a vida precisa. Então precisa ter jogo de cintura, porque as portas se abrem. Mas a beleza em si, eu tô entendendo. Fala da inteligência, depois a gente volta lá. E a inteligência é um problema, porque tu saca tudo e dói.
consigo entender quando você fala assim, tá bom, eu me sinto inadequada e busquei uma saída na vida. Aí isso eu entendo. Não, e eu quero entender, porque o meu você falou, karma, é uma desculpa. bênção. É uma bênção depois. Lá atrás, a menininha. A menininha greguinha, italianinha, portuguesinha lá atrás. Gaúcha. Então. Irmã, filha de 6. Então. Irmã menor de 5 irmãos. Então, você se sentia inadequada. Não, Desde dentro da minha sempre, casa, quando eu nasci, já tinham todos os papéis. Já tinha o intelectual, já tinha a minha sabe, já tinha na sua alguns família, músicos. Eu sou a última de 6. Então sobrou o quê? Bom, eu tive que inventar alguma coisa pra pra mim. engraçada, é isso? Não, todo mundo é muito engraçado na minha casa. As pessoas gostam, riem-se muito, sentam-se à E volta qual da era o mesa, seu papel, então? Eu era a que gostava, que tinha sempre opinião. Sabe? A opinião, eu sempre tinha um jeito de pensar, meio oblíquo. A do contra. Não era do contra. Desde que eu me conheço por gente, isso é o que eu acho que mais me identifica. Eu vejo as coisas e eu penso, mas por que as coisas são assim? E se a gente fizesse assim? Tem uma frase na Terça Insana que uma personagem, que eu dei para uma personagem que é muito conhecida, ficou muito conhecida, que é uma criação, a personagem é uma criação do Roberto Camargo, que é a Bettina Botox, que é um menino que por acaso é gay, mas ele vem falar sobre cidadania. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando, fiquei olhando os meus amigos gays e toda a discriminação e toda essa coisa. E uma coisa que eu sempre pensei, os gays andam pela rua, principalmente numa certa época, falam já, viado. E eles não, quando vem um homem e uma mulher de mãos dadas, não ficam dizendo hétero, sabe? Então, assim, sempre foram pensamentos, sabe assim, eu sempre pensei por um outro lado. Eu vi as coisas e pensava, por que isso é assim? Por que não é pelo outro ponto? Eu gosto muito, isso é um jeito meu de pensar, de sempre olhar a coisa... Procurar um ponto de vista diferente. E aí que eu digo Mas que aí eu sou... como autoafirmação naquele momento, para poder se afirmar e falar, bom, eu quero achar o meu caminhozinho, vou ser diferente, e depois... Não que eu queria ser diferente. Eu sentia diferente. E aí eu pergunto, o que vem primeiro? É aquela pergunta, o ovo ou a galinha? Eu me sentia, não me encaixava muito em nada. Sim, eu tinha ótimas notas, eu gostava de ler, eu gostava de estudar, eu gostava de brincar, eu gostava de inventar moda. Eu não gostava de usar o que todo mundo usava, eu gostava de usar outras coisas. Então me lembro que meus irmãos mais velhos tinham calça ali, com com boca fina. Então na época da boca de sino, eu usava boca fina, sabe? Uma maneira de dizer, eu sou outra coisa. Eu sou outra coisa, eu sou rebelde. Mas você tinha angústia de ser inadequada? Que essa que é a minha pergunta. Não, você fala assim, eu não sou desse mundo, porque do jeito que você está falando, me parece muito desse mundo, né? Nesse sentido de, eu quero me mostrar de um jeito diferente, mas dentro desse mundo, não inadequada a esse mundo, mas eu quero só andar pelas como tangentes. Todo adolescente acha que é uma coisa única. São todos iguais, mas eles acham que são únicos dentro do... Claro. Olha o que tem de gente. O que tem de gente... Então, mas como você se sentia? Então, eu me sentia meio esquisitinha, assim. Eu não queria ser debutante. Eu não me dava muito, não gostava muito de andar com aquelas turmas que todo mundo fofoca da vida dos outros, achava isso muito tédio, achava tão pobre. E o que você fazia? Eu andava, claro, eu tinha tinha minha irmã, que era sempre minha parceira, mas essa coisa de turminhas de adolescente, eu tinha umas 3 ou 4 amigas. Você era exibida? Eu sou exibida. Porque é difícil você achar uma pessoa que vai pro palco que não tenha sido em alguma... Existe, vou te dizer o que me fez. E é o seguinte, eu fui crescendo e tal, e aí eu me lembro que começou uma pequena campanha, assim, das minhas irmãs, por que tu não faz uma plástica no nariz? Eu podia fazer a pontinha aqui. Eu falei, não adolescência, vou fazer. Isso, né? No começo, sabe quando a gente começa a marcar as feições? Podia fazer. Eu falei, não vou fazer plástica. Não vou. Mas podia. Mas quem sabe, olha que legal que ia ficar. Não. Aí um dia eu pensei, coitadas, elas acham que ninguém vai me querer, porque vou ter um nariz estranho, sei lá o que é. Falei, olha, vocês têm medo que alguém não... Que eu fique pra titia. Que eu fique pra tia, alguma coisa assim, por causa do meu nariz. Olha, se alguém...
Eu não sei baseado em que eu tirei essa conclusão. Mas se alguém gostar de mim, vai gostar de mim com o meu nariz. Então, se ele não gostar do meu nariz, é porque não é a pessoa que vai ter que ficar comigo. Essa foi a minha resposta. Super 12 anos, 13 anos, 14 anos, não sei que idade eu tinha. Mas aí eu tive que engolir essa resposta. Porque aí veio Peter Frampton. Oh, baby, I love you. Aí tinha o Led Zeppelin. Quero mudar o nariz. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu faço uma plástica do nariz? Será que não faço? O Peter Frampton. Não, é aquela coisa. Aí fiquei pensando, será? Mas eu não podia mais dar o braço a torcer. Era a minha palavra. Porque na minha casa todo mundo tem muita opinião. E aí eu tinha que andar assim, o que foi? O que é? Tem esse nariz, o que é? Eu já entrava nos lugares de cabeça em pé, entendeu? Eu não gosto de muitas regras sociais, entendeu? Eu não gosto de comportamentos pré-estabelecidos. Claro, a gente tem ética, cada um tem... eu tenho berço, fui educar, valores, é lógico. De regras. Mas assim, eu sempre fui meio educativa, sabe? Na relação com todo mundo? Não, na minha relação, eu sempre quis ter a minha opinião. Sempre tive uma opiniãozinha, assim. Gosto de ler, gosto de conhecer coisas diferentes. Mas tem gente que tem opinião que não quer cutucar os outros, tá certo? O cutucar não é necessariamente ter opinião ou não. Não. Né? Não, mas eu tô te falando disso uma coisa de adolescente. Hoje eu não quero mais dizer nada. Não, vamos ficar no adolescente ainda, a gente vai chegar. Porque eu quero... Você, na verdade, então, você de alguma maneira se sentia deslocada pelo nariz? Não, pelo jeito de pensar, pelo jeito de... E não te angustiava? De alguma maneira isso te fortalecia? Me fortalecia. Ou você fingia que fortalecia para tampar a sua angústia? Olha, o meu terapeuta... que não sou eu, tá certo? me disse que eu sou uma pessoa contrafóbica. E eu gosto muito dessa definição. Explica isso, por favor. Eu também pedi explicação. É o seguinte, quando eu sinto medo, eu vou lá e dou de cara, enfrento. Mas isso é uma doença ou isso é bom? Não, isso é um comportamento. Tem gente que tem medo e se recolhe. Eu acho que isso também é uma coisa muito... Eu gostava muito de brincar sozinha, sabe? Uma casa ali grande, tinha muitas árvores, muitos bichos. Tive pinguim, porque eu morava lá no sul e às vezes chegavam os pinguins cheios de óleo. Pinguim é uma coisa diferente mesmo. Eu tive filhotinho de lobo marinho que chegava também cheio de óleo, a gente cuidava, depois devolvia pro mar e tal. Ou depois se fez lá no Rio Grande do Sul um centro de espécies marinhas vítimas de acidentes ecológicos e tal. Então, hoje em dia tem centro de tratamento, mas antes meu irmão é biólogo marinho, meu irmão mais velho, minha família adora bichos. Então eu tive gavião e caranguejeira e tudo, todo mundo é bicharada. Então, assim, era um universo de coisas tão interessantes dentro da minha casa. E sempre tinha alguém contando uma coisa incrível, falava-se muito de ciência e de conhecer. Então, assim, eu às vezes eu me sentia um pouco... não tinha. Quando eu abria a minha boca para falar, por exemplo, na escola, claro, quando chamavam Grace, né? Liam a chamada, eu era pequena, Grace, né? Grace, professora, é inglês. Quer dizer, sou metida, não sou exibida, não sou. Sei lá. Eu tinha minha... Volta pro medo, vamos falar do medo. A gente tava falando lá que você é contra medo, né? O meu comportamento eu tenho medo, respiro fundo, vou lá. A tua reação natural é de alguma maneira sair batendo nisso. Enfrentar isso. É isso que te movimenta. E aí quando tu me pergunta se eu fingia ou se eu não fingia, eu não sei se eu fingia ou se eu não fingia. Eu vou pensar sobre isso. Eu acho que precisaríamos de uma sessão, mas eu acho que acima de tudo, seja lá o que fosse, o que me incomodasse, essa inadequação, essa coisa, eu enfrentava sempre. Inventei um ambiente confortável onde eu conseguia me fortalecer emocionalmente com algumas visões que eu fui criando talvez como muletas e tal, mas que foram me levando até aqui, assim. Não é legal porque você fala assim, inadequada, a primeira sensação que vem é de uma fragilidade, tá certo? E de uma certa angústia, não necessariamente que te deixe inoperante.
E é só essa sensação que eu tava perguntando se você sentia ela ou não, e você disse que não. Ou pelo menos acha que não, porque você reagia rapidamente pra isso. Quando eu chego num lugar, eu miro e vou. Depois que eu sento, é que eu começo a ver o que tá acontecendo, assim. E eu gosto muito, eu sou muito obrigada. Eu sou muito observadora, assim. Eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho, vendo. Você fez lá o antigo colegial, né? O segundo grau de hoje Segundo e grau, tal. fui presidente do Grêmio Estudantil. E era político o Grêmio ou era festa? Vou te dizer por que eu virei. Porque eu morava numa cidade, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que tem mar aberto, tem ali o porto de Rio Grande e tal. E tinha o 7 de setembro, onde se desfilava, né? Todos nós tínhamos que desfilar. E a gente tinha que desfilar de saia. E tem uma esquina onde o vento, tu caminha contra o vento. É um lugar maravilhoso para todos os meninos ficarem. Exatamente. Exatamente. E eu achava, eu não queria desfilar com a saia voando. Eu fiz uma campanha na escola, que eu estudava no colégio de freira, eu acabei com os meninos. Pra gente pra não desfilar. É uma diversão. Pra gente não. Não era. Aí, eu marchava, eu segurava a saia. Aí eu fiz uma campanha, fui lá nas freiras e tal, que era o colégio de freiras, pedindo pra gente não desfilar. Não pode, porque não sei o que. Eu falei, tá bom, mas então, irmã, olha, irmã, a gente, pelo amor de Deus, vamos desfilar representando o colégio Santa Joana d'Arc, as meninas com a calcinha aparecendo, vamos desfilar de calça. Consegui, mas eu fiz um abaixo-assinado no colégio. Aí você virou a diretora aí começaram a me chamar e tal, e eu acabei concorrendo para presidente do Grêmio e fiz um festival de arte. Fui de sala em sala perguntando quem criava coisas, quem inventava, quem escrevia, não sei o que. Fiz uma primeira amostra que seguiram fazendo por muitos anos. Eu gosto de juntar a galera e saber o que as pessoas estão inventando, entendeu? Então tinha lá umas poesias, umas pinturas, de todo mundo ali da escola. Fizemos teatro, eu nunca tinha feito teatro na minha vida. Assim, fizemos umas peças e tal. Você como atriz? Eu como atriz e como... Assim... apresentei uma, mas as outras pessoas apresentaram outras coisas e tal. Todo mundo podia participar. Então foi uma coisa muito legal, que já começa... Não, e era muito interessante, porque foi um festival aberto à cidade. Isso aí eu tinha 14 anos. E aí tinha muito na universidade. Já tinha a Libelu, a Convergência Socialistas, não sei o que. Aí começaram a ouvir falar daquela menina que estava ali naquele colégio de freira, fazendo um monte de coisa de arte. E aí, assim, várias vezes que eu saí do colégio, oi, tu que é a Grace, presidente do Grêmio? Oi, tudo bom? Queria conversar contigo. Que famoso. Eu sou da faculdade, eu sou da Libelu, por que Marx? Porque Engels? Não, porque tu tem que ter... Eu não vou ler Capital nenhum, desculpa. Você não tava por aí. Não dava, nunca fui de... Não me venham com nada que seja uma regra que eu não possa questionar. Ismos. Não me venha com ismos. Não. Ninguém me pegava. E daí? Você foi indo uma líder natural, pode dizer assim. Eu gosto de juntar a galera e fazer... Vamos fazer? Okay. É isso que eu gosto de fazer. Você ia ser o quê quando você era criança? A primeira coisa que eu quis ser foi trapezista. Porque eu vi um circo, eu fiquei louca, achei aquilo lindo. Até que eu descobri que eu tenho um certo medo de altura. É um medo que eu tenho. Lá, tá vendo? Você tem que enfrentar. O que tu sugere? Que eu me atire do terraço do meu prédio, que eu pule de bug jump, ou que eu faça um voo de paraquedas? Qualquer um deles. Não, obrigada. Esse não tô afim. E depois de trapezista? Não, aí depois eu comecei a achar que eu queria trabalhar com pessoas e tal. E aí eu descobri que eu queria ser antropóloga. Eu queria trabalhar com comunidades quilombolas, comunidades indígenas e tal. E eu fui fazer vestibular. Pra história. Pra sociologia e tal, tentar antropologia e tal, pra depois uma pós. E aí, quando eu cheguei, eu não fiz cursinho, eu não fiz nada. Não estava preparada para o vestibular. Fui fazer vestibular em Porto Alegre. Porque uma das coisas que eu queria era sair, queria avançar. Sair da família. E sair da cidade. Eu queria ver, eu lia, sabe o quê? Não sei se tu lembra. A revista Pop. Claro que eu lembro. A revista Pop tinha coisas que eu dizia, meu Deus, eu tô aqui, todas essas coisas acontecendo, olha, comida natural, olha, não sei o quê. Eu queria mais, eu queria conhecer mais coisas, eu queria outras coisas.
E tinha um amigo meu que veio trabalhar comigo aqui na Terça Insana, até depois o Arthur Cole, que fez uma viagem, eles foram de carro, viajaram até, foram até os Estados Unidos, tal, papai, tinha os relatos. Eu adorava aquilo, achava aquilo incrível, o mundo. Sério que é uma pós-hippie, não? Eu era uma guriazinha que vivia em Rio Grande, super afim de conhecer gente nova, e outras cabeças e outros pensamentos, coisas interessantes, assim, que pudessem me ensinar coisas diferentes e que, sei lá, vivia no meio da natureza. Gostava de praia, adorava bicho, adorava ficar vendo pôr do sol. Se isso ia ser hippie, eu era. Não, tá bom, pode ser. Não sei, eu não sei. A natureza sempre foi uma coisa que me identifica muito. Ficar sentada assim na beira do mar vendo, isso me situa muito. E por que você não virou antropóloga? Porque eu fui fazer vestibular em Porto Alegre e aí me disseram, olha, tem uma segunda opção que você pode optar, se não der... Comédia. Não. Tem antropologia ou comédia? Qual você quer? Não, você tem que se pegar uma segunda opção, se não der essa nota, você pode... Você vai para a segunda opção. Aí eu botei, o quê? Eu olhei aquele monte de curso ali. Botou qualquer um. Não, eu falei, não, bota teatro, deve ser um pessoal muito louco. Aí acabei passando por teatro. Não passou na primeira? Não, entrei para teatro. Então o teu fracasso, vamos dizer assim, de... Então eu acho que eu fui sendo levada para algumas coisas. Aí eu peguei pro segundo semestre, eu fui morar na Inglaterra. Eu fiz a matrícula, né, pro segundo semestre e tal. E aí eu fui pra Inglaterra, fiquei na Inglaterra 1 ano estudando. Teatro não, inglês. Inglês, e eu também cuidava dos filhos de uma amiga do meu irmão que fazia doutorado na Inglaterra e tal. E aí fim de semana a Londres. Ganhava uma grana, E fim de semana a Londres e tal. Então fui conhecendo também, o mundo já foi se ampliando. Cheguei lá e vi o movimento punk, eu vi o The Clash, eu vi o U2 abrindo show pra Silks and the Benches, eu vi, sabe? Eu saí lá do meio da coisa e fui parar na Inglaterra. Isso também foi uma experiência muito interessante. Eu queria saber mais, então isso foi muito legal, assim, essa coisa de conhecimento e tal, de vivências que eu queria Londres era um bom lugar. Ainda é. Ainda é. Londres é muito legal. E aí eu voltei, fiz a faculdade de teatro, consegui transferência para sociologia e tal. Depois, já fazendo teatro. E aí eu não saí nunca mais. Eu achei que ali estava o meu caminho. Teve um momento, falou, é isso que eu quero fazer? É isso, eu me achei. Comecei a fazer, no primeiro semestre já me chamaram para fazer... Segundo, eu acho. O pessoal que estava se formando em direção me chamou para fazer a peça de formatura. Aí eu fiz, que eles estavam se formando, então eu fiz um trabalho deles. Aí o pessoal, já os veteranos foram assistir, gostaram do meu trabalho, já me chamaram para fazer alguma coisa na reitoria, os trabalhos fora. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em cena fora, é uma história engraçada. Era uma reunião de atores da faculdade que estavam lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tinha um projeto que era o projeto 6:30, onde sempre tinha show e tal. E ia ter uma peça do pessoal do curso de artes cênicas, bacharelado. E aí uma das meninas que ia fazer não pôde fazer, não sei o que aconteceu. E aí me perguntaram, Grace, tu pode fazer e tal? São 3 cenas. Eu falei, lógico, não tem problema. Uma das cenas era uma coisa sobre teatro. Eu não me lembro o que era a peça, eu só me lembro disso. Que era assim, eu passava de grega enrolada num pano com uma ânfora. Aí eu me enrolei toda na coisa e claro, ficou marcando a calcinha. Eu falei, tá, vou tirar. Aí eu subi no palco. Sem calcinha. E aí eu toda enrolada naquele pano. E aí... um pedacinho do pano prendeu num preguinho. E eu fui andando com a ânfora, fui desenrolando. Chegou pelada do outro lado? Não, cheguei pelada no meio do palco. Era grande. Aí todo mundo aplaudia. Foi, ganhei muitos fãs. Assim foi minha estreia para público. Você não tinha um viés de humor naquela época. Você ia ser atriz. Você ia ser a Fernanda Montenegro. Não. Ou não? Não, eu queria trabalhar com teatro, conhecer gente, conhecer assuntos, trocar ideias com pessoas e, acima de tudo, viver de bom humor. Era esse o meu objetivo de vida. Se eu queria ser atriz ou não, queria conhecer coisas. Você não era ainda uma profissão, você estava experimentando a vida. Eu estava num caminho que a vida estava me trazendo. Tá. E aí eu cheguei aqui, fui trabalhar de garçonete.
Sim, eu já tinha prêmio, né? Lá em Porto Alegre. Mas eu trabalhava de garçonete. Paga a conta aqui, né? É lógico. Teu pai não te ajudava? Também não nada. Eu não queria. Não queria ninguém me dando nada, eu me viro, eu me sustento. Ah, sim. Pra não ter que ouvir. O que é, meu nariz? O que é? Não queria que ninguém me nada, só em alguma emergência, assim, mas eu não queria pedir nada. E aí eu acabei vindo aqui para assistir a estreia de uma montagem de Morangos Mofados e acabei voltando, ficando e fui trabalhar para pagar os meus cursos que eu queria fazer. Eu trabalhava de garçonete no Speakeasy, que era um bar muito legal que tinha na Consolação, do francês e de um belga, e que ia um monte de gente bacana, e eu falava inglês, e aí tal, e eles faziam umas festas. Eu me lembro os primeiros Halloweens que teve em São Paulo, foi lá no Vitória, e eu lembro que aí uma vez, louca por palco, então eu fazia fiz curso com a Denise Stoklos, com várias pessoas, eu tava Donati, coisa de vídeo criatura, a coisa tava ligada naquela tudo época, nos anos 80. Ia muito no Madame Satã, via coisas, tal. E aí eu um dia fui trabalhar, que era Halloween, fui trabalhar de morta. Peguei uma peruca, tal, de morta. O serviço. Como é trabalhar de morta? Não, eu fiz toda uma maquiagem de morta e tal, então eu trabalhava. Não, todo mundo foi fantasiado e eu atendia. O serviço foi um pouco lento, porque... Tava morta, tá certo? Chamava, você não atendia. Né? Mas aí eu falava com as pessoas, nas mesas que fez um sucesso, e os meninos adoraram. Ai, Grace, que legal. Aí eu comecei a trabalhar de personagem. Você começou a criar personagens que eu atendia o público. E aquilo virou uma coisa. Aí tinha momentos que eu largava a bandeja e fazia uma cena. Aí outros bares começaram, donos de outros bares começaram a me ver, me chamaram pra fazer coisas. E aí quem vai a bar te assistir, não necessariamente foi lá. Ele foi lá pra paquerar, pra beber, pra comer, pra conversar, pra bater papo. Não pra ver um... E aí, como é que tem que ser? Tu tem que entrar, tem que ser rápido, rasteiro, visualmente impactante, dar teu recado e beijo, tchau, pá. E assim, eu comecei a me apresentar, chamei a Ângela Dipp, onde a gente começou um grupo aqui em São Paulo, fizemos coisas, e aí a gente começou a se apresentar em bares e tal. Aí já humor. Não, humor não, performance. Tinham coisas com humor. É que assim, eu acho que... Coisas tragicômicas, eu acho. Essa coisa do humor, eu acho às vezes um pouco até... pratelerizante, sabe? Não. O que quer dizer isso? Tá lá na prateleira, só aquilo. Aquela ali é uma atriz... Dentro do humor tem muita tragédia, né? É trágico. O fundo do humor é trágico, claro, né? Quando a gente fala de quem somos nós... É isso aí. Eu comecei a criar... tudo era muito sarcástico, uma certa ironia, uma certa... Claro, com a visão que eu tinha na época, mas eu me lembro que a gente gostava de fazer pesquisas, de músicas, e fazer performance. E aí eu fui me apresentar uma vez no Madame Satã. E o pessoal do Satã, a Ângela, aí o pessoal do Satã adorou, falou, venham fazer mais coisas aqui. E eu falei, então vamos achar uns motivos pra gente criar coisas, pra fazer apresentações. E então, você ganhava alguma grana? Não, nada. Uma graninha, a gente ganhava, cachê. Porque quando eu apresentava em bar, eu cobrava cachê, cobrava, sei lá. Eu gosto do humor, porque eu gosto da ironia. Eu sempre falo isso, já me parafrasearam bastante, mas eu acho que o humor é um KY que tu usa para lidar com assuntos que são um pouco delicados, mas que merecem ser discutidos. Eu sempre gosto de criar um ambiente filosófico com a plateia, sabe? Pra gente discutir algumas questões. Eu gosto de trazer dentro dos textos que eu crio, que eu escrevo e que estão sendo comédia. Tem gente que não suporta o meu trabalho, justamente porque por causa de alguns temas e de algumas coisas algumas bandeiras que eu gosto de colocar no palco assim, abertas pra gente discutir. Quais hoje são mais importantes pra você? Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é a relação da gente com o divino, sabe? Deus. Com o que se compreende de Deus. Essa coisa do diabo. Essa hipocrisia. Olha, eu acredito que tem alguma coisa que faz esse mundo girar. Eu acredito em física quântica, sabe? Acho que tem uma coisa muito maior. Física não é Deus, né? Não, mas eu acho que tem uma coisa muito maior. Eu não tenho... Você acredita numa consciência extraterrena? Essa é a pergunta. Eu tô só mudando as palavras. Não. Sabe o que eu acredito? Uma consciência que faz essas coisas funcionar intencionalmente? Não, eu não acho que tem Deus. Mas eu acho que tem uma coisa muito maior que eu não compreendo. Mas eu acho que
a nossa energia está em movimento. Sabe, a fé é quase um feixe de elétrons viajando. Sabe? Como isso tudo é possível, é muito maior do que o meu cérebro pode compreender nesse momento. Aí você fala, então é Deus. É isso. Que é o que os cientistas falam. Deus é aquilo que a gente ainda não sabe. Exato. A gente vai ter que encerrar e eu tenho que fazer uma pergunta. Aquela Grace, daquele pontinho lá na sua casa, onde você tem o seu ponto de vista particular, que criou o seu mundinho e o seu jeito de ver a vida, acha quem somos nós, humanos? Olha, nós somos... eu gosto muito do mito da caverna. Nós somos pessoas procurando certezas, procurando segurança. Somos pequenas criaturas que procuram segurança, certeza e amparo. E que tem medo e que são obrigados a ter coragem para seguir adiante e evoluir. Eu acho que isso somos nós. Muito obrigado, muito bonito. Muito obrigado, Grace, de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.